Oi, gente. Eu fiquei responsável por falar um pouquinho sobre o capítulo 7 para vocês. Mas eu queria que antes disso nós fizéssemos uma oração para que da minha boca saia apenas o que for da vontade de Deus. Amém? Então feche seus olhos. Deus, eu te peço, te imploro em nome do teu filho, que da minha boca não saia nada do que eu queira, que da minha boca não saia nada do que eu pense, que aqui seja feita somente a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Porque nós sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nos ilumina agora. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu separei 4 pontos sobre o capítulo 7 que eu acredito que sejam muito importantes de serem compartilhados. E o primeiro ponto é a incredulidade dos próprios irmãos de Jesus. O capítulo 7 já começa falando sobre isso, a incredulidade dos irmãos de Jesus, né? Que passado aquelas coisas, todas aquelas maravilhas feitas por Deus, por Jesus, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judéia, porque os judeus, tendo visto essas coisas, queriam matá-lo. E aí Jesus, naquele momento, preferiu se resguardar. E aí os irmãos de Jesus falaram para ele: por que você não vai para a Judéia? Por que você não vai para Jerusalém? Sabendo que lá ia acontecer uma grande festa, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das 3 principais festas de Jerusalém, sendo a Páscoa e a festa de Pentecostes também. E essa festa dos tabernáculos durava 7 dias. E os irmãos de Jesus proporam isso a ele: vá para a festa, fazer os seus milagres, espalhar a sua sabedoria lá. E Jesus falou: não é chegada a minha hora. Assim como Jesus falou para Maria, para sua mãe, que não era chegada a sua hora, lá no capítulo 2, ele chega para os seus irmãos e fala: não é chegada a minha hora. E acrescentando, ele também falou assim: os judeus querem me matar, porque eu anuncio as obras más deles. Mas eles não querem matar vocês, porque vocês são iguais a eles. Vocês são iguais ao mundo, e o mundo ama vocês. E aí, passada essa conversa, os seus irmãos foram para a festa e Jesus falou que não ia. E lá pelo 4º dia de festa, Jesus decide ir, mas de uma forma discreta, que ninguém o visse. Só que ele começou a pregar nos templos. E os judeus ficavam assim maravilhados com tanta sabedoria, né? Eles falavam assim: como é possível um homem que não é letrado, que não foi para a escola que eles se referiam era a escola rabínica, onde os rabinos aprendiam a palavra, onde os rabinos aprendiam as doutrinas, né, sobre as escrituras. E os judeus ficavam assim: como é possível que esse homem fale tantas coisas sem ter estudado? E Jesus dá uma resposta muito linda a eles. Jesus fala assim: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Nesse momento, Jesus falou assim: eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo próprio Deus que me enviou. A Bíblia nos fala que o Verbo se fez carne e andou entre nós. Então Jesus era a própria palavra, Jesus era o próprio ensinamento, né? E ele fala: não estou falando por mim, eu estou falando pelo meu Pai que me enviou. E ele complementa falando assim: quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Jesus deixa claro para os judeus o quê? Que a palavra dele era verdadeira, que vinha diretamente da boca de Deus, né? E isso é uma coisa muito, muito curiosa, porque os judeus ficavam assim: como é que uma pessoa que não estudou consegue falar essas coisas? E a gente vê muito isso
né, que Deus, quando Ele quer, Ele usa qualquer pessoa para falar das suas maravilhas, para levar a sua palavra aos seus filhos. Ele pode me usar, Ele pode lhe usar, entendeu? A gente precisa estar atento ao que Deus quer fazer na nossa vida. Eu vejo esse versículo assim como algo muito forte para os cristãos, né? A gente precisa estar disposto a ouvir o que Deus quer nos dizer. E Jesus continuou pregando, e os judeus e os sacerdotes, os fariseus, queriam matá-lo, porque eles falavam assim, como é possível? E a multidão ainda o adora, né? E aí o terceiro ponto que eu acho importante compartilhar aqui com vocês é: os guardas são mandados para prender Jesus. Os sacerdotes e os fariseus mandam guardas para prender Jesus. E esses guardas saem de lá para cumprir a sua missão. Vamos prender Jesus. Só que eu acredito, né, eu me coloquei no lugar desses guardas, que quando eles chegam na presença de Jesus, eles não conseguem prendê-lo, sabe? É uma coisa assim muito forte essa passagem, que quando a pessoa está na presença de Jesus, ela não consegue mais ser a mesma, ela não consegue não se entregar. Tanto que eles chegam para os fariseus e falam assim, os fariseus os indagam, cadê Jesus, vocês não prenderam ele? E eles falam para os fariseus, jamais alguém falou como este homem. Olha só, ninguém letrado, ninguém que tinha estudado, ninguém que vivia isso cotidianamente tinha falado como Jesus falava, porque ele era o próprio verbo, né? Ele era a própria palavra. Então foi impossível prender Jesus por tudo que ele representava ali, por tudo que ele pregava. Eu imagino que sim, eram muitas palavras de paz, de amor. Então, quando a pessoa está na presença de Jesus, é impossível não se derreter e não se entregar, né? E o quarto e último ponto que eu gostaria de frisar com vocês aqui, que me chamou muita atenção, é que Jesus declara que ele é a fonte de água viva. Porque no último dia dessa festa, as pessoas ficavam rodeando por uma mesa, e existia alguém que ia buscar água e trazia e derramava sobre essa mesa. E Jesus falou assim: ei, eu sou a fonte de água viva. Quem crê em mim receberá essa fonte e transbordará. Jesus falou para os que estavam presentes: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só o que Jesus está nos falando nesse momento, que se alguém tem sede, que vá até ele, se prostre e beba. Beba o quê? A fonte da água viva, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha sido apresentado, porque o Espírito Santo só ia ser apresentado à multidão quando a multidão verdadeiramente adorasse a Deus, que seria na cruz. E Jesus falou: quem experimentar vai transbordar. E é muito isso que a gente vive, né? A gente tem contato com algumas pessoas que transbordam essa água viva, que transbordam o Espírito Santo, que a gente fica às vezes até assim, meu Deus, como é que pode, né? Esse irmão representar tanto de Deus. E é muito isso. Quando nós transbordamos essa água viva, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente acaba contagiando outras pessoas. E nisso, Deus nunca deixou de se revelar. Eu vejo muito que, às vezes, a gente pede: Senhor, esteja no meio de nós, né? Espírito Santo, habite no meio de nós. E quando ele faz morada entre a gente, é muito fácil a gente reconhecer, né? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então, o capítulo 7 me ensinou muito isso. Ontem, eu acho que era 3 horas da manhã, eu ainda não tinha preparado nenhuma palavra, já tinha lido várias vezes o capítulo 7 e falado: meu Deus, eu vim de uma semana que as pessoas transbordaram sabedoria, né?
E eu não sei o que falar. E aí, quando foi 3 horas da manhã, Jesus me acordou e me deu essa palavra. Que às vezes Ele usa quem Ele quiser. Que quando nós estamos na presença dEle, não há mal que resista. E que Ele sim é a fonte de água viva, que jorra o verdadeiro Espírito Santo. E que é capaz de nos transbordar, de contagiar qualquer pessoa que esteja à nossa volta. Amém? E era isso que eu queria falar para vocês. Beijo!